derivada de x é 1, então fica mais 3. I. Ok? Mais a derivada em relação a y, pessoal. Então, nós temos que fazer aqui, ó, o 2x ao quadrado zero, então a derivada em relação a y fica menos 2y, né? O mais 3x zero também, em relação a x é zero, é uma constante. E aqui a derivada em relação a menos y é menos 1, que multiplica j, ok? Agora o que nós vamos fazer é, encontramos o gradiente da função, o que nós vamos fazer é encontrar aplicar no ponto, né, 1 e menos 2. Tá? Então, encontramos aqui o gradiente da função no ponto 1 e menos 2. Beleza? Fazendo isso, nós temos então, ó, 4 que multiplica 1, tá? Mais 3 vezes i mais menos 2 que multiplica. No caso aqui é menos 2, fica menos 2 menos 1 vezes j. Resolvendo isso, então, né, o gradiente da função no ponto 1 e menos 2 é igual a quanto? 4 vezes 1, 4. 4 mais 3, 7. 7i mais menos 2 vezes menos 2 dá 4. 4 menos 1, 3j. Tá aí. Esse é o gradiente da função no ponto 1 e menos 2. Agora, nós queremos calcular a taxa de variação. Qual é o valor máximo da derivada direcional? Então, o valor máximo de uma derivada direcional é calcular a taxa de variação. Para isso, pessoal, nós vamos calcular aqui, né, o módulo do gradiente da função no ponto 1 e menos 2. E aí nós temos, ó, a raiz quadrada de 7 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. Então, o módulo do gradiente da função no ponto 1 e menos 2 é igual a raiz quadrada de 58. Não dá para fatorar, então aqui fica aí a taxa de variação, o valor máximo da derivada direcional no ponto 1 e menos 2, para a função f de xy igual a 2x² menos y² mais 3x menos y, é raiz quadrada de 58. Ok? Vamos para o próximo exemplo. Próximo exemplo, pessoal, é esse daqui. Nós temos aqui a temperatura em qualquer ponto de uma lâmina plana é determinada pela função t de xy igual a x² mais y². Letra A. Encontre a taxa de variação da temperatura no ponto P, 3 e 4 e na direção π sobre 3, com sentido positivo do eixo do x. Letra B. Encontre a taxa de variação máxima no ponto 3 e 4. Ok, pessoal. Bom, primeira coisa que a gente precisa fazer aqui, né? Para a gente responder aí a letra A, né? Lembrar, né? Nós vamos lembrar aqui de algumas ferramentas aí que nós utilizamos anteriormente, tá? Então, a primeira é a derivada direcional. Então, vamos pensar na derivada direcional, tá? Tá aqui. Então, aqui, ó, derivada direcional da função f de xy, pessoal, no vetor u, é igual a derivada em relação a x
de f de x, y, em relação vezes o vetor 1, o 1, mais a derivada em relação a y da f de x, y, vezes o 2. Então, aqui o 1 e o 2 é o vetor, né? Ok. Então, pessoal, olha só agora. A outra ferramenta importante para nós aqui é a derivada direcional da função f de x, y, relação vetor u, utilizando, né, o gradiente da função. Então, é o vetor u vezes o gradiente da função. Essa daqui, se eu não me engano, eu não coloquei na aula de derivadas direcionais. Tá? Então, essa é uma outra ferramenta, né, que nós podemos utilizar. Bom, também, né, o gradiente da função f de x, y, igual a derivada em relação a x da função f de x, y, vezes i, mais, né, a derivada em relação a y da função f de x, y, vezes j. Uma outra coisa que a gente precisa lembrar, quando se trata de derivadas direcionais, é que o vetor u, né, é quem? É u1 vezes i, vezes i, tá? Aqui é um i, mais o vetor u2 vezes j. Beleza? E lembrar também que o módulo do vetor u tem que ser unitário. Então, aqui nós precisamos do conceito de derivadas direcionais. Tá? Então, veja bem. Para a gente começar respondendo, tá, a letra A, né, que encontre a taxa de variação da temperatura no ponto P e na direção π sobre 3 com sentido positivo do eixo do x, nós temos que pensar o seguinte, vamos pensar na seguinte ideia aqui. Nós vamos pegar aqui, ó, deixa eu colocar aqui, tá, uma outra folha, pensando na letra A. Então, para a letra A, o que nós vamos fazer aqui é lembrar da função t de xy igual a x² mais y². Nós vamos lembrar do ponto P, 3 e 4. Nós vamos lembrar que π sobre 3 é quanto, pessoal? Então, π é 180 graus, né? π sobre 3 é 60 graus. Tá? Isso significa que, em relação ao eixo x, esse ângulo θ aqui tem 60 graus. Beleza? Bom, gente, pensando nisso, então, né, vamos começar a nossa brincadeira. A primeira coisa que eu vou verificar é justamente isso daqui, ó. É isso daqui. Verificar se o vetor u, ele é ou não unitário. Tá? Então, vou pensar. O que nós vamos pensar aqui? Se o ângulo aqui é 60 graus, né, nós vamos pensar aqui, ó, que u, né, então a relação trigonométrica, isso daqui eu preciso lembrar, né? Então, o vetor u é igual cosseno de 60 graus, né, vezes i, mais seno de 60 graus vezes j. Tá? Então é isso. Ok. Agora, pessoal, veja bem. Quanto que é o seno de 60?
né? Quanto que é o seno de 60? Então, o vetor U é igual. Cosseno de 60 é meio, não é isso? Então fica meio I mais o seno de 60, gente, é raiz de 3 sobre 2 vezes J. Se a gente for tentar somar isso daqui, a gente vai perceber que isso daqui vai ser quanto? Né? Quanto que será esse valor aqui? Porque se o vetor não for unitário, né? Se o vetor aqui não for unitário, eu tenho que encontrar o versor dele. Mas isso daqui, se a gente for resolver, né? A gente vai fazer da seguinte maneira. Ó. A gente vai pegar agora e calcular o gradiente da função. O gradiente da função utilizando essa fórmula. Então, nós precisamos... Por quê? A ideia é a seguinte, ó. Eu vou pegar o vetor U, que é esse cara aqui. Então, nós vamos calcular a derivada direcional, utilizando o vetor U, que é esse vetor, né, em relação ao ângulo de 60 graus. Então, para isso, eu calculei aqui cosseno de 60 e seno de 60 e substituí os respectivos valores. E, na sequência, eu vou calcular o gradiente da função f de xy no ponto 3 e 4. É o que eu vou fazer agora. Tá? Então, vamos lá. Então, resolvendo isso agora, nós temos aqui ó, o gradiente da função f de xy é igual a derivada em relação a x da f de xy, tá? Vezes i, mais a derivada de y de f de xy vezes j. Ok? Derivando isso, pessoal, aquela função, que é f de xy, derivando qual função? Essa daqui, né? Então, nós vamos derivar essa função em relação a x, que dá quanto? 2x. E mais, derivando em relação a y, 2yj. Ok? Substituindo, pessoal, os pontos, né? Então, o gradiente da função no ponto 3 e 4 é quanto? Substituo 2 vezes 3 é 6, então aqui fica 6i, mais substituo y por 4, 2 vezes 4, 8, né? 8j. Beleza. Então, nós temos aqui agora, né, nós encontramos o vetor U, que é esse vetor, e encontramos o gradiente da função. Estão vendo? Então, agora nós vamos fazer o que, pessoal? Nós vamos agora calcular, tá, a derivada direcional. E a derivada direcional né, utilizando o que? O vetor U e o gradiente da função. Nós temos, então, a derivada direcional da função f de xy em relação ao vetor U é igual a U vezes o gradiente da função f de xy. Beleza. Então, a derivada, né, de f de xy, a derivada direcional em relação a U é quem? Aqui eu poderia, né, pessoal, colocar já ó, o ponto, vamos colocar aqui, ó, o ponto 3 e 4, né? Esse é o ponto, né, que nós estamos utilizando. Porque a gente já calculou, então não tem que ficar generalizando. Então, nós temos aqui
O vetor aqui, pessoal, é quem? O vetor U é quem? É 1 e 2. E o vetor raiz quadrada de 3 e 2. Esse é o vetor. Vezes quem? O vetor, né, aqui nós temos o gradiente da função, né, que no caso é 6 e 8. O que nós vamos fazer é justamente fazer a multiplicação disso. Então, a derivada da função no ponto 3 e 4, é legal que você lembre um pouquinho, né, do conteúdo de geometria analítica, álgebra linear, quando se trabalha com vetores, né? Então, o que nós fazemos aqui, ó, multiplicamos, né, meio vezes 6, né, fica 6 sobre 2. Já vou falar por que eu não vou dividir. Então, meio vezes 6 é 6 sobre 2. Mais raiz quadrada de 3 sobre 2 vezes 8 é 8 raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, por isso, eu multiplico os vetores, né? O resultado é uma soma, né? Que eu estou somando. Então, aqui o que nós vamos fazer? Na verdade, ó, é justamente adicionar. Então, aqui nós temos a derivada da função derivada direcional da função f de xy em relação ao vetor u é igual a 3 mais 4 raiz de 3. Não é possível somar um número irracional que será aproximadamente... Então, a derivada direcional será aproximadamente, resolvendo essa continha, 9,93, tá, graus Celsius por centímetro. Ok? Então, o que nós podemos dizer disso? Tá, pessoal? O que nós podemos dizer disso? Nós podemos dizer o seguinte: a temperatura aqui, vamos colocar assim, né? A temperatura cresce a uma taxa de 9,93 graus, né, graus para cada centímetro que avanço. Ok? No caso aí, ela cresce para cada unidade de espaço percorrido, beleza? Essa é a letra A. E a letra B, como que fica então, pessoal? Na letra B, ele pede o quê? Encontre a taxa de variação máxima no ponto 3 e 4. Então, para encontrar a taxa de variação máxima, o que nós vamos fazer aqui será o seguinte, ó. Deixa eu separar aqui, utilizar esse cantinho. Nós vamos simplesmente calcular o módulo, né, o módulo do gradiente da função, tá? Então, para isso, eu vou, ó, a taxa aqui, né, deixa eu colocar assim. Essa é a letra B, tá? Taxa de variação. Taxa de variação. Então, a taxa de variação será o quê? Será o módulo do gradiente da função, né, no ponto 3 e 4, que é igual a raiz quadrada de quem? Bom,
no gradiente da função, pessoal, o que nós encontramos no ponto 3 e 4? Não foi os coeficientes 6, ó, em relação a x, né? 6 em relação a y, 8. Nós já fizemos esse cálculo no exemplo anterior, né? Era semelhante. Então, nós vamos fazer aqui, ó, 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Então, o módulo do gradiente da função no ponto 3 e 4 é igual a, resolvendo isso, nós temos raiz quadrada de 100. Então, a taxa de variação, a maior taxa, né, de variação no ponto 3 e 4 é 10. 10 o quê? 10 graus Celsius por centímetro, que avanço. Então, no ponto 3 e 4, ela atinge aí a maior variação, né, no ponto 3 e 4. Ok? Então, pessoal, deem uma olhada nesses exemplos. Importante, né, que vocês procurem dar uma revisada, fazer novamente para que vocês, se caso houver dúvida, tá? A gente possa esclarecer. Ok? Um forte abraço, bom estudo para todos.